Na época em que eu estava crescendo, eu nunca encontrei ninguém realmente falando sobre a questão gay. Na verdade, toda referência que se fazia à questão gay naquele tempo era um insulto. Lembro-me de pensar que havia algo diferente em mim, algo não estava certo, e as outras crianças do bairro começaram a perceber isso também, então me chamavam de afeminado, viado, bicha, homossexual, e mesmo assim eu não conseguia evitar aquilo pelo que me sentia atraído. Há tanta confusão até mesmo no cristianismo sobre a homossexualidade, porque por tanto tempo ninguém quis abordar o assunto. Havia algo que me faltava em todos aqueles anos nos meus intensos estudos e na minha persistente luta que vim a descobrir ao estudar a vida de Jesus. Hoje eu compartilho o meu testemunho. Muitas pessoas vêm e se identificam com o fato de que, olha, eu não sou gay, mas você certamente estava falando comigo. Ao contar minha história, não quero que as pessoas pensem que é só tristeza e desgraça, uma história triste. Houve muitas experiências boas na minha vida. Houveram coisas que aconteceram na minha infância que realmente me desviaram do caminho. Quando nasci, tenho certeza de que meu pai tinha grandes planos para mim, sendo eu o único filho homem entre 4 filhos. E quando eu cheguei, meu pai ficou tão orgulhoso de ter um filho homem que ele realmente me chamou de Júnior. Então eu sou Michael James, como meu pai. É interessante porque até hoje, às vezes, eu realmente me arrependo do meu nome. Minha mãe biológica, os parentes estavam ao redor dela enquanto ela me carregava até o final da gestação. E durante esse tempo, os parentes perguntavam, então, Jane, você vai ter um menino ou uma menina? E ela dizia, bom, de jeito nenhum vou ter um menino, eu só vou ter uma menina. É só isso, não tem outra opção, não havia outra alternativa. Ela simplesmente queria ter uma menina. E então, no dia 6 de maio, eu nasci. Um menino. Quando nasci, cheguei em uma situação familiar complicada. Minha irmã e meu irmão já tinham 6 e 8 anos. Meus pais estavam enfrentando dificuldades no casamento. Eles realmente não planejavam ter mais filhos. Quando eu era pequena, depois que minha mãe me apresentou a Jesus, eu fiquei super empolgada com isso. Eu decorava livros da Bíblia e conseguia folhear as escrituras e recitar versículos para você quando eu tinha, 6 anos. E minha mãe estava super animada e ela dizia, você vai se tornar uma missionária e Jesus vai fazer coisas incríveis através da sua vida e você não está animada? E eu dizia, eu quero ser missionária. Eu tenho plena certeza de que meu pai tinha toda a intenção de jogar futebol comigo e fazer todas aquelas diversas coisas de homem que ele gostava de fazer. E tudo o que meu pai gostava, eu simplesmente odiava. Eu gostava de brincar de boneca. Eu tinha 3 irmãs e meu pai ficava fora muitas vezes. Então, na maior parte do tempo, eu brincava de boneca ou me vestia com as roupas das minhas irmãs ou da minha mãe. Eu comecei a sentir disforia de gênero desde cedo. Quando meus tios me adotaram, com o tempo, eles começaram a notar que algumas coisas estranhas estavam acontecendo na minha vida. Eu tinha 3 anos, corria pela casa, gritava, eu não quero ser menino, eu quero ser menina. Eu brincava com lenços e vestidos. E tenho certeza de que eles começaram a pensar, com o que será que nos metemos aqui? Naquela época, as pessoas não falavam sobre atração pelo mesmo sexo.
Eu sabia disso porque era punido se fosse pego brincando de boneca, ou era zoado ou ridicularizado pelo meu pai, principalmente se eu brincasse com as Barbies da minha irmã. Eu sabia que tinha algo errado, mas não conseguia evitar aquilo pelo que me sentia atraído, e me lembro de pensar que, se eu fosse uma menina, faria isso melhor do que minhas irmãs. Eu fui para a escola e começaram a me zoar desde o primeiro dia. Eu achava realmente incrível o fato de conseguir suportar todas as provocações constantes e o assédio pesado que eu sofria naquela época. Até mesmo alguns dos meus professores, e principalmente o meu professor de Bíblia, incentivavam ativamente e riam junto com os outros garotos que me provocavam e me assediavam sem parar. Um dos lugares mais improváveis de onde eu imaginaria que isso viria. Eu procurava abrigo nos professores, por esperança, proteção. Eu me lembro que eu chegava em casa e ia para o nosso banheiro, que tinha uma porta de cada lado, e eu trancava as duas portas, e eu me olhava no espelho e me socava no rosto, gritava com Deus, berrava com Ele e dizia: "Por que, Deus? Por quê? Por que você criou um menino quando eu deveria ser uma menina?" Eu tinha apenas 4 anos de idade. Era um dos 6 filhos, morávamos no interior. Meus pais tinham se mudado para o campo. Eles achavam que seria um lugar seguro para criar os filhos. E meu pai era produtor de leite, então morávamos nessa fazenda grande. E foi naquela idade tão novo, aos 4 anos, que fui abusado sexualmente por um dos trabalhadores da fazenda. E isso me deixou muito confuso. A escola era difícil, a família era extensa. Tínhamos uma relação difícil com os outros parentes. E as coisas ficaram ainda mais estressantes quando meu primo mais velho começou a me abusar e estuprar. Depois disso, não confiei mais em ninguém, porque sentia que não podia contar pra ninguém. Então continuamos a passar férias com eles e a sair com eles. E ele até morou na nossa casa por um tempo e ninguém sabia disso. Isso aconteceu desde quando eu tinha 7 anos até os 13. Isso acontecia toda vez que eu o via, então várias vezes por ano. E eu achava que ia me meter em encrenca se contasse pra alguém, porque ele sempre dizia: "Se você contar pra alguém sobre isso, vai destruir a família." Havia uma menina morando na rua de baixo. Ela tinha a mesma idade que eu, 7 anos. Ela me apresentou a experiência sexual, então começamos a experimentar fisicamente uma com a outra, e isso se tornou um vício para mim muito rapidamente. Um dia, por algum motivo, acabei confidenciando a um garoto mais velho do bairro e contei a ele que estávamos tendo encontros sexuais uma com a outra. Mas depois ele acabou contando para minha irmã e minha irmã contou para minha mãe. Sabe, ao invés de minha mãe usar isso como uma oportunidade para sentar e conversar comigo sobre a importância da pureza sexual, talvez ela não soubesse como reagir. Mas por algum motivo, ela e minha irmã realmente usaram isso como uma ocasião para zombar de mim. Pensei, ok, obviamente isso é algo sobre o qual eu realmente não posso contar pra ninguém. Eu não posso falar com ninguém sobre isso. O que aconteceu comigo é que meu pai era assustador. Quando ele estava em casa, era barulhento e sua disciplina era abusiva. Ele estava sempre com raiva. Como meu pai era da Marinha, ficava fora de casa de 2 a 6 meses, ou não estava lá, ou quando estava, era abusivo. E eu não queria ter nada a ver com isso. Se esse é o meu gênero, não, obrigado. Eu acredito que sim. Toda e qualquer criança quer saber que foi realmente planejada, que foi desejada. Minha mãe ficou arrasada, profundamente irritada, cheia de tristeza. Ela não queria me segurar. Desde o momento em que fui abusado, daquele dia em diante, minha mente ficou confusa. Eu tinha imaginações selvagens. Meus pensamentos estavam fora de controle. Minhas imaginações e fantasias eram voltadas para o mesmo tipo de pessoa que havia me abusado, que era um homem, porque essa foi a minha introdução ao comportamento sexual. Eu não conhecia nada além disso. Quando eu era criança, meus pais sempre foram muito bons em nos ensinar o que era certo e errado. Então, desde muito pequena, meus pais sempre me disseram: se alguém algum dia te tocar de forma inapropriada, você conta pra gente. Quando isso começou a acontecer, no início, eu era tão jovem que eu realmente não
reconhecia o que estava acontecendo. À medida que fui crescendo, o sentimento era mais de culpa por não ter contado a eles quando aconteceu pela primeira vez. Era culpa minha, então mesmo depois de contar pra alguém, não houve realmente um encerramento pra isso. Não houve nenhum entendimento, nenhum desculpe, tipo, o que podemos fazer para te ajudar? Nós falhamos como pais. Eu sabia, mesmo quando criança, que aquilo era errado, né? O que tinha acontecido. Mas como vítima, eu não queria revelar o que tinha acontecido e eu me sentia sujo. Eu sentia que eu tinha sido manchado. E me senti completamente diferente desse momento em diante. Ninguém nunca abusou de mim. Nunca cheguei a ser espancado ou algo assim, mas houve muita negligência. Eu estava na 7ª série, tinha uns 13 anos, e corríamos para casa quando tropecei, caí e quebrei o braço. Quando minha mãe chegou em casa naquela noite, eu estava deitado no sofá. Ela disse, "Você vai ficar bem, sabe? Provavelmente não está quebrado." E então minha mãe saiu. Naquela noite ela tinha um encontro. Me deixou no sofá e só voltou no domingo, e eu ainda estava lá. Eu não culpo minha mãe. De verdade, eu nem tenho raiva dela. Mas eu acredito que, por causa das feridas dela, havia um limite para o que ela podia me dar. Aos 13 anos, eu li a Bíblia e comecei a ler textos sobre homossexualidade e descrições de relações entre homens. E nessa época, dificilmente havia um dia em que eu não soubesse sobre atração pelo mesmo sexo, mas em relação à palavra de Deus, descobri que isso certamente não estava de acordo com o seu plano. E eu pensei, nossa, como isso é possível? Eu não pedi para ser assim. Lembro desse colega de quarto, nós costumávamos lutar e uma noite essa luta acabou se tornando sexual. Eu não sabia como aquilo tinha acontecido daquela forma, eu não sabia como tinha chegado tão longe ou ido tão longe assim. E no momento em que acabou veio toda aquela culpa e condenação. Fiquei chocado por agora ser a realidade daquilo que todos aqueles garotos diziam durante todos aqueles anos, que eu era um marica, um viado, um homossexual, gay. Enquanto eu crescia com essas fortes atrações por homens, em vez de pelas meninas, eu realmente não sabia como lidar com isso. Eu sentia que não podia conversar com ninguém sobre isso. Eu não me entendia. E apesar de tudo isso, eu sentia vergonha de compartilhar o que estava sentindo com qualquer outra pessoa. Eu achava que era a única pessoa no mundo com esses sentimentos. Acho que muitos jovens da minha idade, naquela época, achavam que eram os únicos com isso acontecendo, porque a gente não ousava falar sobre o assunto. Eu acabei crescendo com essa confusão emocional e ela foi piorando como um pequeno cisco preso no dedo, uma hora ou outra. Isso teria que sair de qualquer jeito. Eventualmente foi o que aconteceu, mas isso foi muitos anos depois. Uma vez conheci um cara que veio se apresentar para mim e depois me identificou como gay e eu disse para ele, eu sou o quê afinal? O que foi mesmo que você disse que eu era? Ele disse, você é gay. E eu perguntei, o que é isso? Foi numa época em que o termo gay estava realmente sendo criado e ele disse, você gosta de caras, não gosta? Você é gay, eu sou gay, estudo com outros caras que são gays também e a igreja fez um bom trabalho em dizer que a homossexualidade é pecaminosa. E essa é a conclusão da conversa, eles não têm mais nada a dizer. Como eu era um membro muito ativo na igreja enquanto crescia, percebi que ninguém falava sobre a questão gay. E assim, minha primeira introdução à questão gay por meio de uma publicação aconteceu através de uma revista Time quando eu estava sentado numa biblioteca da faculdade onde eu estudava teologia. E quando vi aquela revista e percebi que esse era o assunto de capa, fiquei fascinado pela fotografia na capa daquela revista, porque até aquele momento eu me sentia totalmente sozinho na minha luta mental e na minha confusão. Eu não conhecia uma alma viva que fosse gay.
lembro dos meus pais, sabe, dizendo alguma coisa e outras pessoas também comentavam algo sobre, você sabe bem, pessoas assim. E eu sabia que elas estavam falando de alguém que lidava com uma tendência ou tentação homossexual, mas ninguém ia além disso. Eu ficava atento, mas ninguém dizia nada. Achava que eu simplesmente tinha nascido bissexual, que eu tinha nascido gay, que, sabe, essa atração sempre esteve presente pra mim. Então eu pensava, eu não posso. Eu achava que não podia ser cristã e isso me afastou de Deus. Se eu sou lésbica, eu simplesmente, sabe, isso é pecado e pecado é igual à morte. Então por que eu entraria pra uma religião que me diz que vou morrer só por ser quem eu sou? Finalmente me assumi para meus pais, e eles me expulsaram de casa por uma semana. E então meus pais me ligaram e disseram, onde você está? E eu disse, posso voltar para casa? Preciso encontrar outro lugar para ficar? E eles disseram, não, por favor, volte para casa. Minha mãe, sendo muito religiosa, estava chorando, implorando e citando versículos da Bíblia. E ela dizia, isso não é o que Jesus quer para você. Tipo, você não vai para o céu se fizer isso. Tinha que ser boa, aprendi isso a vida toda, e então arrumei uma namorada, rezava a Deus pra ser hétero, pra tirar isso de mim. Eu não queria isso, eu queria me casar, ter uma família e uma esposa. Acabei sendo convocado para o exército e, de novo, como você bem sabe, fui incomodado enquanto estava no exército e também não fazia a menor ideia de como lidar com tudo isso. Mas ainda mantendo minha espiritualidade, eu era cristão, queria ser cristão e queria estar em paz com Deus. Eu ficava pensando que, se eu apenas me casasse, isso iria resolver os meus problemas. Mas a verdade é que só ficou ainda pior depois. O casamento funcionou por um tempo. E então percebi que tinha cometido um erro terrível. E essa mulher que me amava muito, percebi que eu seria uma grande decepção para ela. Então eu orei e disse, eu não quero viver, Senhor. Se eu tiver que viver assim, eu não quero viver. E eu orei. Eu simplesmente não quero passar pelo que está por vir. Mas Deus não tirou minha vida. E eu me lembro do ressentimento que surgiu, sentindo basicamente que Deus devia ser como meu pai, porque ele se chama de pai e eu tenho um pai. Então, se ele não ouve ou responde minha oração, basicamente ele deve ser como meu pai, indiferente, julgador, arbitrário. Hoje ele se importa e amanhã não. E então eu determinei que ou eu não era digno do tempo dele, ou talvez ele simplesmente não se importasse. Depois que comecei a ser abusada, passei de estar totalmente animada com Jesus para me perguntar por que Jesus não está aqui? Por que ele não está impedindo isso? Eu chorava na minha cama à noite porque essas coisas estavam acontecendo e Jesus, eu não conseguia mais ouvi-lo. Tipo, pra onde ele foi? E então eu pensei na minha cabecinha que eu tinha deixado Jesus bravo. Tipo, esse é um Deus diferente daquele com quem eu tinha contato quando era pequena? Tipo, não é mais tão simples como borboletas. É terrível, as coisas acontecem. Existem pessoas terríveis no mundo. E ainda é difícil entender por que ele deixaria essas coisas acontecerem com crianças de 7 anos. Achei que precisava ser honesto com minha esposa. E eu contei para ela, claro, ela ficou devastada, simplesmente partiu o coração dela. E nós tínhamos esses 2 filhos, crianças bem pequenas. Mas para o mérito dela, minha esposa me amava. Ela era cristã, ela estava disposta a perdoar. Ela estava disposta a superar isso e ela queria ficar comigo. Ela queria fazer terapia e ver se a gente não conseguiria fazer isso dar certo. Pastores também. Estamos falando de pessoas da igreja. Cristãos aconselhavam minha esposa a simplesmente se divorciar desse homem e seguir com a vida dela. Esse tipo nunca muda. Isso realmente me magoou e me deixou com raiva. Agora eu mesmo me senti assim, mas ouvir isso vindo de profissionais que deveriam ter respostas realmente me deixou amargurado, contra a igreja e contra o próprio Deus. Quando a Bíblia diz que a homossexualidade é abominação, eu questionava, como ousa me chamar assim se você me fez desse jeito? Isso não é justo, não escolhi isso. Eu não queria isso. Por mais que eu lutasse para não ser assim, e eu rezava e pedia para você me mudar, você nunca mudou. Então é isso que eu sou, aceite ou me deixe. Com o passar do tempo, eu desisti.
Finalmente parei de lutar contra minhas inclinações, parei de orar sobre isso. Todos aqueles anos eu orei para que o Senhor simplesmente tirasse isso de mim. Ele não simplesmente tirou isso de mim. Eu achava que, por continuar tendo esses desejos fortes e esses pensamentos incontroláveis, era porque esse era quem eu era. E finalmente decidi simplesmente aceitar quem eu era e desistir. E trouxe meu casamento a um fim devastador, me entreguei de cabeça à vida gay. E então para mim não havia mais volta. Eu não queria ser gay. Eu sentia que não tinha escolha. Eu só estava aceitando quem eu era. E eu precisava superar isso assim como todo mundo, porque eu não tinha respostas. O que acontece com as coisas sobre as quais não falamos? E quanto à pornografia? E quanto à compulsão alimentar? Sabe? E quanto a tantas coisas que Satanás colocou diante de nós? E a questão é que ele tem algo para cada um de nós. Quando você para pensar, enquanto ele te engana com seus sentimentos, você é atraído por isso. E então você começa a pensar que seus sentimentos são a verdade. E foi assim que acreditei. Eu acreditava que era gay e que isso contrariava a palavra de Deus. Então pensei, não sei o que fazer a respeito disso. E assim terminei. Eu havia terminado com o cristianismo. Eu tinha terminado com Deus. E eu abracei abertamente a comunidade gay. E eles me abraçaram abertamente. Um dia meu pai me chamou para conversar e disse: Daniele, se houver maneiras em que você seja diferente da maioria das pessoas, tudo bem. E se você puder ser uma boa pessoa, e não importa quem você seja, eu ainda vou te amar. E ele não disse diretamente: Daniele, tudo bem se você for gay. No entanto, nós dois tínhamos plena consciência de que era exatamente isso que ele estava tentando me dizer. Então eu pensei, eu não iria mais me conter de forma alguma, não apenas sexualmente, mas também em termos de expressividade em toda a minha vida. Minha irmã se mudou de Ohio e estava morando comigo. E eu me lembro de contar pra ela que eu era gay. Ela não fazia ideia. Eu fiquei intrigada que, depois de todos aqueles anos brincando de boneca e me vestindo com roupas do sexo oposto, nunca tenha passado pela cabeça dela que eu poderia ser gay. E ela ficou profundamente chocada. Ela foi muito gentil. Quando criança, eu era muito próxima da minha mãe. Ela era o que eu achava que toda mãe precisava ser. Conforme fui crescendo e comecei a me fechar para as pessoas, sem conseguir confiar nelas, acabei me afastando. Afastando todo mundo, inclusive minha mãe. Mesmo sem ter realmente um motivo para isso, eu só sentia que ninguém tinha estado lá por mim. Por que ela estaria? Eu decidi realmente dar uma chance ao cristianismo. Comecei a ler sobre isso e, a ler a Bíblia e realmente ir à igreja quando havia alguém lá em quem eu confiava. Eu estava tentando equilibrar, seguir meu próprio caminho e ao mesmo tempo tentar manter Deus na minha vida, de alguma forma. Mas eventualmente comecei a dizer, eu não consigo fazer isso. Eu não consigo ser cristã. Deve ser por isso que estou tão deprimida, porque a Bíblia me diz para ser essa pessoa e viver desse jeito. Mas eu não consigo. Eu tento e eu falho e eu não consigo, e é por isso que estou tão deprimida. E eu queria ser uma boa pessoa e tomar boas decisões, mas eu sempre tomava as decisões erradas e não era uma boa pessoa, não era uma boa amiga, e então eu estava entrando nessa luta. Quem sou eu? Quem eu deveria ser? Quem eu sou por dentro? Então passei a me vestir e a me maquiar de uma maneira cada vez mais extravagante. Se eu andasse pela rua e uma criança olhasse fixamente para mim e parecesse assustada, eu pensava, hoje eu realmente estou muito bem. De certa forma, quando entrei para a vida gay, senti um grande alívio porque não estava mais lutando contra isso. E eu sabia biblicamente que essa vida era errada. Eu conhecia muito bem todos os textos bíblicos, eu simplesmente desisti. E assim, por quase 40 anos, estive imerso na cultura gay. Eu contei para meus pais e para todo mundo, sou gay, não há nada que vocês possam fazer a respeito, eu me assumi. Acabei levando uma vida muito promíscua. Eu sei que hoje em dia há muitos por aí que não vivem assim.
Há muitas pessoas que talvez tenham se apaixonado por uma só pessoa e talvez estejam com essa pessoa há 25 ou 30 anos. Em todos os relacionamentos que conheço que foram assim, às vezes elas alegavam ser monogâmicas, mas eu estava dormindo com os namorados delas. Eu provavelmente usaria as academias como o principal lugar para conhecer homens, na sauna, no banho de vapor e coisas do tipo. Eu tinha condutas inadequadas até 3 vezes ao dia com pessoas diferentes e 3 a 4 vezes por semana. 20 anos disso. Sabe, essa situação toda se arrastou por muitos anos e de uma hora para outra, vindo em minha direção a toda velocidade, foi algo devastador e marcante, envolvendo sexo e a AIDS. E de repente, meus amigos mais próximos começaram a falecer. Tinha só 30 anos quando começou, e lembro de ligar para meus pais e perguntar o que estava havendo. Por que comigo? Vocês estão na casa dos 50 e não perderam ninguém. Por que isso está acontecendo? Eu vi meus amigos caírem como moscas. Eu fazia sexo com homens, sexo sem proteção, e eles morriam 3 meses depois. Eu sabia que eu estava desafiando o destino o tempo todo, e mesmo assim eu não conseguia parar. Meu impulso de dependência só me fazia continuar cada vez mais e mais. E não importava o quão horrível eu me sentisse depois, isso não era suficiente para me fazer parar. Não estou compartilhando isso hoje para dizer que toda vida gay é assim. Quero dizer, existem tantas formas diferentes. Sabe, os heterossexuais também são problemáticos. As pessoas gays são problemáticas. Todos nós somos problemáticos se não olharmos para aquele que pode trazer a cura de que precisamos, não importa qual seja o nosso problema. Eu queria ser amado e isso era tudo o que importava. Conheci um cara incrível, braços grandes, olhos azuis enormes. Ele era milionário, dirigia um Mercedes conversível, tinha uma casa grande com piscina. Lembro de pensar, uau, acertei na loteria, cheguei lá, tudo o que quiséssemos. E lembro de pensar comigo mesmo, será que isso é o melhor que vai ser? Lembro de estar deitado com meu namorado nos finais de semana, com a piscina na nossa frente, e pensar comigo mesmo, eu consegui. Tudo aquilo que o mundo diz ser valioso, e ainda assim, é só isso? Eu achava que estava experimentando um grande nível de liberdade, fazendo o que eu fazia, vivendo do jeito que eu vivia, sabe, sair de casa e viver por conta própria, tomando minhas próprias decisões. E eu sempre tive esse impulso por algo mais extremo, algo mais gratificante, e eu nunca senti de verdade que cheguei a esse lugar de contentamento. Se eu estou buscando liberdade da lei de Deus, porque, claro, são todos aqueles não farás isso, não farás aquilo, e ao desistir e simplesmente me entregar ao mundo, agora eu estava livre dessa lei. E ainda assim a Bíblia diz que a lei de Deus é a lei da liberdade. Então, se estou livre da liberdade, qual é a minha situação real? Eu tinha 2 irmãs que estavam orando por mim, eu nem sei por quanto tempo. Eu tinha uma irmã que era muito religiosa no Colorado e tinha outra irmã que era minha irmã lá na Flórida, que trabalhava lado a lado comigo no meu salão, e ela sempre convidava meus parceiros e eu para as refeições de feriado. Ela nunca me impediu de segurar meu sobrinho quando ele era bebê, e eu sabia, sem sombra de dúvida, que ela me amava, não havia dúvida na minha mente, mas elas estavam orando por mim. E eu acho que a oração ela também é uma parte importante desse aspecto. Precisamos orar pelas pessoas mais do que apenas apontar o dedo para elas ou julgá-las em segredo. E foi isso que Cristo fez. Ele se misturava com as pessoas, ele atendia às necessidades delas, ele conquistava a confiança delas. Então ele dizia, sigam-me. E no entanto, Jesus sempre tentou me dizer, desde o primeiro dia, Wayne, você importa, você pertence, você é amado. Mas eu não conseguia enxergar isso. E eu não queria acreditar nisso, eu não parava tempo suficiente para ouvi-lo. Eu não conseguia ouvi-lo porque estava me afogando na minha voz. E ele disse, tudo bem, Wayne, sabe, enquanto você insistir assim, você tem o direito, mas estou tentando te alcançar. E adivinha só o que aconteceu? Há outras pessoas que se importam com você e elas estão realmente orando por você. Enquanto eu passava todos aqueles anos na vida gay culpando Deus por tudo de errado na minha vida, sem dar a Ele crédito por nada de bom,
Eu não percebia que meus pais, minha família e alguns dos meus antigos amigos estavam orando por mim. Muitas vezes, a maneira como o Senhor responde a essas orações é permitindo que a pessoa caia tão fundo e chegue ao fundo do poço, a ponto de a única direção para onde ela possa olhar seja para cima. Levou-se um tempo considerável, depois que as coisas pararam, depois que meu primo parou de me abusar, para eu conseguir finalmente aceitar de fato que talvez ela ainda fosse aquela mãe que era quando eu era pequena, que talvez nada tivesse mudado nela, que talvez apenas eu tivesse mudado. Finalmente, um dia, eu simplesmente desabei e estava chorando no meu quarto. E ela entrou, apenas me abraçou e disse: "Posso, por favor, te ajudar?" E eu disse: "Você pode, por favor, orar comigo? Tipo, eu preciso da sua ajuda." E ela disse sim. E ela simplesmente me abraçou e começou a orar comigo. E ela me disse: "Jesus, você sabe onde a Ana está?" E eu realmente não sei. Mas ela precisa da sua ajuda porque eu não posso. E ela simplesmente me abraçou e eu chorei. E ela chorou. Eu ainda não confiava totalmente nela, mas sabia que se precisasse de alguém para orar, ela ainda me apoiaria. Eu comecei a querer aprender quem e o que Deus é, e o que realmente estava acontecendo por trás dos bastidores, por trás das nuvens. Esse tipo de coisa, sabe? Qual era realmente o sentido da vida. Então, comecei a pesquisar diferentes religiões do mundo e a ler sobre elas, especialmente sobre o wiccanismo, porque para mim, eu conseguia me relacionar melhor com mulheres. De certa forma, eu imaginava Deus como uma mulher com mais facilidade. Enquanto eu aprendia essas coisas e entrava nessa jornada em direção ao espiritual, minha irmã percebia que algo estava mudando. Sabe, eu comecei a encontrar pontos em comum com ela, onde eu conseguia realmente me relacionar com ela, porque eu tinha esse novo interesse em me reconectar com minha família. Quando eu escolhi rejeitar Deus, de certa forma também escolhi rejeitar minha família em grande parte, porque minha irmã e minha mãe tinham se tornado cristãs. Aqui estava eu, um cabeleireiro de sucesso, quando minha irmã veio falar comigo. Deus tinha falado com ela durante uma série evangelística. Convide seu irmão. Ela pensou que eu não iria, mas me convidou assim mesmo. Ela disse: "Está tendo uma série evangelística, chão de terra batida e cadeiras dobráveis numa tenda. Você quer ir?" E eu olhei para ela e, claro, eu não queria ir, mas olhei para ela e disse: "Tudo bem, eu vou." Havia uma pessoa, especialmente, em quem eu realmente via as características de Cristo. A gente se cruzava, trocava algumas palavras e depois seguia cada um para o seu lado. E eu sempre pensava: eu não sei o que esse homem tem, mas eu também quero isso. Eventualmente, decidi que iria à igreja em um final de semana porque sabia que ele iria pregar. Eu queria simplesmente ouvir o que funcionava para ele. Quando começou a mensagem, ele logo disse: "Hoje vamos falar sobre a crucificação." E eu pensei: a crucificação, por que logo isso? Qualquer coisa menos isso. O pregador estava fazendo um apelo, um chamado ao altar, e enquanto eu estava sentado na minha cadeira, eu sabia que queria aceitar Jesus no meu coração naquela noite. Pensando no meu namorado e na minha vida, e que estava fora de controle com um vício sexual, eu não podia ir lá na frente. Não havia como mudar minha vida. Naquele momento, sentado ali, o pregador disse: "Para alguns de vocês esta noite, vocês não terão outra chance de aceitar o Espírito Santo em suas vidas." E sentado ali, eu disse: "Senhor, não posso ir lá na frente, mas te entrego meu coração." Sempre que eu costumava pensar em Deus, eu pensava em luz, amor, alegria, paz, bondade e todas essas maravilhosas coisas felizes. E isso era Deus para mim. Mas quando eu pegava a Bíblia e lia a Bíblia, eu lia sobre tribulação e luta, pecado, guerra, morte e a crucificação. E na minha mente não havia como esse tipo de história pudesse se conectar com Deus. Então, quando ele disse isso, eu pensei: qualquer coisa menos a crucificação. E a próxima coisa que ele disse foi: "E você provavelmente está pensando, a crucificação, por que isso? Qualquer coisa menos isso." Ele disse exatamente o que eu tinha acabado de pensar, então isso chamou minha atenção. Eu me endireitei um pouco e disse: "Ok, Deus, você tem algo para mim aqui hoje e eu vou ouvir." Bem, um dia eu me sentei sozinho no meu quarto.
E a verdade é que eu não sei, foi simplesmente assim. Eu não sei. O Espírito Santo estava lá. E eu estava profundamente inspirada, perturbada e tocada por aquela mensagem, que passei cada minuto do restante daquele dia, em uma intensa batalha espiritual com Deus. Eu estava dizendo, sabe, eu estava apenas orando. Eu dizia, isso faz tanto sentido. Eu vi na minha vida que há decisões que me separaram da luz e me forçaram a entrar na escuridão. Uma das maiores lições objetivas na natureza com as quais realmente me identifiquei naquela época era a luz e a escuridão. Eu tive uma criação cristã e eu sabia pela palavra de Deus que eu não estava agradando a Deus. E eu sabia que tinha que haver uma solução porque Deus não criou este mundo e me deixou sem respostas. E então agora ele tinha uma audiência cativa. E comecei a contemplar profundamente o fato de que todos os meus amigos estavam mortos. Sim, todos os meus amigos gays, infelizmente, já haviam partido. Comecei a pensar sobre o meu destino, tipo, ok, Wayne, o que vai acontecer com você? Como será a vida? Como ela termina? Como tudo isso termina? E quando parei de culpar e comecei a usar um pouco de lógica, comecei a pensar logicamente como eu poderia ter nascido gay. Comecei a revisar minha vida para ver se eu conseguia ligar os pontos e descobrir o que aconteceu. E foi aí que eu revi meu abuso sexual e a vitimização repetida. E cheguei à conclusão de que, sabe, fui desviado na minha infância pelo abuso, por muitas circunstâncias. E se eu pude ser desviado, por que eu não poderia voltar aos trilhos? Lá estava eu, completamente sozinho, sentado diante de Deus e simplesmente ouvi Ele dizer: "Você pode me ouvir agora? Você passou praticamente a sua vida inteira me culpando por ter causado tudo isso. E quer saber de uma coisa, Wayne? O pecado causou isso, o inimigo." Eu estava envolvido em um relacionamento comprometido que era para a vida toda. E nós nos amávamos muito. Mas à medida que eu estudava, comecei a amar mais a Jesus. E eu percebi que precisava escolher entre esses dois homens. Esse homem com quem eu estou envolvido em um relacionamento do qual Deus não aprova. E o homem, Jesus, que deu a vida por mim. No estacionamento, minha irmã perguntou do meu namorado e eu respondi: "Nada, sou gay. É simplesmente quem eu sou." E eu disse: "Eu orei para que Deus me mudasse. Eu orei para que o Senhor tirasse isso de mim. Eu orei para que Ele me curasse e Ele nunca fez isso." Eu disse: "Tudo o que sei é que sou gay, nasci assim." E disse: "E eu sei que Jesus me ama do jeito que eu sou." E na manhã seguinte, fui batizado. Deus estava começando uma jornada comigo. Eu acredito que Ele sabia que precisava me levar até aquela piscina batismal para que eu fizesse esse compromisso, para segui-lo e andar com Ele, e que Ele estaria comigo em toda a confusão e que Ele caminharia ao meu lado. É como se o diabo não fosse me deixar ir. E se ele não conseguisse me seduzir, me atrair e me enganar, ele recorreria à violência. E aquele homem por quem eu estava profundamente apaixonado se voltou contra mim. Quando terminamos aquele episódio, eu parecia que tinha sofrido um acidente de carro. Eu quase fui morto nesse processo. O Senhor poupou minha vida, mas permitiu que eu passasse por aquele trauma. E eu acho que Ele permitiu que eu passasse por aquele trauma para me acordar, para que eu visse com quem realmente estava lidando, que eu realmente estava em cativeiro e que eu realmente precisava de uma libertação milagrosa. E quando eu me afastei daquele relacionamento para aceitar Jesus Cristo, eu me afastei e nunca mais voltei. Eu fui para casa e de repente a realidade me atingiu. Espera aí, será que eu nunca mais vou saber como é amar de novo? Será que nunca mais vou ter alguém me abraçando e dizendo que me ama? Será que nunca vou saber como é abraçar alguém e também encher essa pessoa de amor? Eu amo Jesus e queria servi-lo de todo o meu coração. Como é que você pode me pedir uma coisa dessas? Como é que você pode me pedir para abrir mão de algo que era tão bom? Até que um dos meus amigos me disse:
Eu falei, como é que Deus, se ele realmente quer que eu deixe de ser homossexual, como ele pode me pedir para simplesmente abrir mão disso? Tipo, o quê? Isso é como eu sou. Como ele pôde me pedir isso? E ela disse, como você pode abrir mão de algo por alguém que você não conhece? E eu disse, eu sei quem é Deus. E ela disse, você não sabe sobre Deus. Ela disse, você não faz ideia de quem ele é. Você não faz ideia de qual é o caráter de Deus. Você não sabe nada sobre ele. Você sabe que ele criou o mundo, né? O que você acredita. E você está aceitando o fato de que ele não vai te obrigar a fazer nada que você não queira fazer. E ela disse, isso é realmente tudo o que você sabe sobre ele. E isso simplesmente explodiu minha mente, tipo, que havia mais em Deus do que eu jamais tinha percebido. Que ele talvez tivesse, tipo, uma personalidade inteira sobre a qual eu estava completamente alheia. E isso fez total sentido, tipo, eu nunca abriria mão de quem eu sou por alguém que eu não conheço. Eu sempre achei que Deus queria que eu fosse hétero, e como muitos gays, eu fazia essa oração: Deus, por favor, me faça hétero. E eu conheço muitas pessoas por aí que já oraram assim, tipo, bem, Deus não me fez hétero, então, sabe, a culpa é dele, não minha. Foi como uma experiência reveladora para mim. A natureza de Deus não se resume apenas à sua sexualidade. O inimigo espiritual, isso te convenceu e também me convenceu de que minha identidade estava baseada no sexo, nas minhas persuasões pessoais e nas minhas constantes buscas por um encaixe sexual em vez de na minha identidade em Jesus Cristo. Não se trata apenas de uma persuasão sexual, mas sim de compreender profundamente quem eu sou de acordo com o plano de Deus. E eu me lembro de ir até a minha cozinha e preparar uma margarita dupla com Midori. E eu voltei para a sala de estar, sentei com a minha margarita, acendi um cigarro e então abri a palavra de Deus e comecei a ler. Acho que o Senhor simplesmente me encontrou onde eu estava, e por mais difícil que fosse, e eu entrei nisso tremendo, certamente não de forma fiel e perfeita, mas comecei esse compromisso com Jesus, e foi bagunçado. Foi bem bagunçado. Eu ia à igreja e me sentia simplesmente santo demais, e eu saía da igreja e, mesmo antes de ir para casa, ia para a academia e ficava na sauna ou na sala de vapor. E eu ia para casa e simplesmente dizia, está feliz, Deus? Este sou eu. Aqui está presente o seu novíssimo pequeno cordeirinho para o seu rebanho. E eu simplesmente continuava a perguntar, você ainda me quer? Porque todo mundo me rejeitou. Todo mundo virou as costas para mim. Você também quer ir agora? E todas as vezes, sua resposta era sempre a mesma. Eu ainda te amo, Mike. Levante-se, caminhe comigo. Vamos analisar isso juntos. Foi somente quando consegui encontrar finalmente a resposta que procurava através da pessoa de Jesus Cristo, que eu realmente comecei a experimentar um profundo e verdadeiro contentamento. Essa vida com Cristo e essa maravilhosa proximidade com Deus. Foi o suficiente. Me encontrei de joelhos ao lado da minha cama e disse: Deus, eu não sei como o Senhor poderia me perdoar por ter feito tantas coisas, que trouxeram vergonha para o Senhor, que te magoaram, porque isso não era o que o Senhor queria para mim. Eu desperdicei todos esses anos da minha vida. Dediquei minha vida ao prazer próprio, fosse através de drogas, álcool, sexo ou fazendo todo tipo de coisa para me satisfazer, certamente não para agradar a Deus. E eu já tinha lido o suficiente naquele momento, onde eu sabia que todo o propósito de Jesus ir para a cruz era pagar pelo que eu tinha feito a Ele. Ele disse: você é meu filho.
Eu não te condeno como pecador. Eu morri pelos seus pecados, mas peço que você se entregue a mim, porque existe um caminho melhor do que o que você experimentou. Eu derramei meu sangue por você, para que você possa reivindicar essa vitória. Ela é totalmente sua. Tudo o que você precisa fazer é entregar seu coração para mim. Eu gostaria de dizer que fui batizado e que saí daquela água pronto para namorar e casar com uma mulher, mas essa simplesmente não foi a minha reação. E eu acho que qualquer pessoa percebe que quando é batizado, cerca de 15 minutos depois, percebe que Deus não tira o seu passado ou a sua memória. A pergunta que vem à mente é: você entra na água gay e sai hétero? Você sabe, isso decepcionou muita gente. Felizmente, sinto que Deus já tinha me preparado. Ele queria que eu entregasse a questão do sexo a Ele, mas esse não seria o problema que enfrentaríamos. Iríamos trabalhar na intimidade com Ele e em deixá-lo guiar todos os aspectos da minha vida. Então, certamente, eu não era tentado apenas por questões sexuais. Conseguir uma namorada ou uma esposa certamente não iria servir como uma afirmação de que agora estou redimido, sabe? Porque com certeza há muitas pessoas, talvez até assistindo isso hoje, que dizem que o casamento não é o antídoto para o pecado. Quando conto essa parte da minha história, já me perguntaram muitas vezes: o Senhor simplesmente tirou a homossexualidade de você? Eu digo: bem, não, Ele não tirou. E eu conversei com muitos amigos e pessoas que dizem: sabe, eu orei por anos para que o Senhor simplesmente tirasse isso de você. E Ele não tira. Então Ele deve querer que eu seja assim. Ele deve ter me feito assim. Ainda sou tentado? Você está brincando comigo? Minha resposta para as pessoas hoje que acham que eu não deveria ser tentado porque entreguei minha vida a Cristo é: bem, e você? Veja, por que seria justo Jesus tirar as minhas tentações e não tirar as suas? Eu nunca desisti de Deus porque Ele não removeu minhas tendências, minhas inclinações e minhas tentações. Mas, ao estudar a Sua palavra, nunca consegui encontrar nenhuma promessa de que Ele remove a tentação. Isso não é o papel dele. Jesus veio para salvar o seu povo dos seus pecados e Ele promete que Sua graça é suficiente. Quero que qualquer pessoa que tenha vivido na cultura gay por muito tempo saiba que, se você está procurando voltar para Cristo e buscar a vontade dele em vez do que vem naturalmente para você, vou te dizer quem vai tentar atrapalhar, e esse é o diabo. Ele não desiste facilmente. Eu desesperava para me sentir seguro no meu pecado, fiz o que pude, estava disposto. Me conte mentiras, me conte mentiras. Minta para mim, diga que eu ainda poderia ficar com meu namorado e manter meu Salvador. E sabe de uma coisa? Eu estava sinceramente buscando Jesus porque eu estava experimentando Ele, e se eu escolhesse manter minha identidade, eu poderia. Mas eu não podia negar o fato de que a palavra dele diz que isso é pecado, que isso me separa de Deus, que é prejudicial e que realmente não me traz uma realização plena. Quando voltamos à palavra de Deus, a pergunta que precisa ser feita é: este é um relacionamento que agrada a Deus? Porque se basta apenas que uma pessoa apareça para lançar um engano convincente e você acredita, ela já terá conseguido te capturar com sucesso. Deus nos deu a Bíblia para nos mostrar onde está a segurança. Ele nos deu seus mandamentos como instrução para que estivéssemos seguros, para nos afastarmos das coisas que só vão nos ferir e trazer morte para a nossa vida. Há consequências pelas escolhas que fiz na minha vida. Jesus disse: sim, você vai ter tentações na vida, mas eu não te obrigo a agir sobre essas tentações. E Wayne, você agiu sobre elas por muitos anos da sua vida. Eu carrego a mancha do pecado em mim. Eu tenho cicatrizes em mim. O pecado é escravidão. Então qualquer coisa que Deus descreve em sua palavra como escravidão, Ele não quer que eu participe disso, para que eu possa realmente ter liberdade e autonomia verdadeiras. Cristo veio para preencher essa lacuna por nós, para cobrir esse abismo que foi aberto como resultado do pecado.
Cristo preenche essa lacuna e nos permite voltar para Deus e experimentar a vida eterna com Ele, através dele. Se por acaso um visitante vier à nossa igreja, quero muito que ele encontre um lugar seguro para ouvir as palavras de Jesus em toda a sua pureza. Nunca sabemos o momento exato quando alguém pode entrar em nossa igreja realmente precisando desesperadamente de ajuda espiritual. E nossas igrejas precisam ser lugares seguros para que encontrem cura para sua alma, para que encontrem vitória em Jesus Cristo. Porque chegou a hora de falarmos sobre isso. É hora de oferecermos ajuda aos membros da igreja para que possam se relacionar. E é hora de oferecer ajuda às pessoas que sentem que precisam de mudança em suas vidas e que querem superar isso. E é por isso que acho importante compartilhar esse tipo de ministério. Foi algo incrível para mim. Ainda hoje me admiro profundamente de como o Senhor agiu na minha vida. Em menos de um ano após eu ter deixado definitivamente a vida gay, fiquei muito surpreso com a forma maravilhosa como o Senhor me levou a reencontrar uma mulher que eu já conhecia desde a minha infância. O Senhor nos uniu. Nós namoramos, depois ficamos noivos e finalmente nos casamos. Eu orei com muita sinceridade para que o Senhor me desse uma segunda chance com a família, porque eu havia desperdiçado o maravilhoso dom da família que Ele me deu na minha juventude. E desde então o Senhor nos abençoou com 2 lindos filhos. Mesmo que eu também tenha sentido atração por mulheres, isso não quer dizer necessariamente que seja imediatamente fácil para mim, e que eu possa simplesmente encontrar um marido e seguir em frente com a vida. Escolhi não permitir mais que minha vida seja focada na sexualidade, nem no casamento, mas simplesmente entregar minha vida completamente nas mãos de Deus. Decidi em meu coração que sexualidade e casamento não serão mais um foco na minha vida. Ainda estou muito convencida de que a Bíblia é a verdade. E se eu fosse voltar totalmente para a religião, seria apenas para aquilo que a Bíblia diz. Tipo, não estou interessada em interpretação aberta aqui. Tipo, se está escrito e eu vou ser religiosa, então eu vou fazer. Chegou num ponto em que estou pronta para dizer: quero que minha vida esteja alinhada com a Bíblia. Ela não está alinhada, então vou abrir mão dessas coisas. Eu só não cheguei lá ainda. O que significa, como uma pessoa gay, voltar e entregar sua vida a Jesus, se isso significa ficar sozinho pelo resto da vida? Eu sei que isso é algo que muitas pessoas gays já pensaram e que muitas pessoas heterossexuais até chegaram a dizer, sabe, isso simplesmente não é justo. Tem sido algo com o qual eu tenho lutado na minha experiência de voltar a caminhar com Jesus Cristo hoje. Mas a promessa de Jesus é que Ele nunca nos deixará ou abandonará. E mesmo nas nossas horas mais sombrias, quando sentimos que estamos sozinhos, isso é mentira do inimigo, pois a verdade é que Jesus diz que Ele sempre ainda está lá. Minha preferência sexual sempre foi apenas por pessoas do mesmo sexo. Nunca experimentei nada diferente e minha orientação agora não está nos meus desejos sexuais e talvez eu lute com atrações pelo mesmo sexo pelo resto da minha vida. Uma das coisas que eu sei é que sempre que me sinto emasculado, sempre que sinto que não correspondo como homem, então o que acontece é que a atração pelo mesmo sexo começa a voltar. Então o que eu faço é ir até meu pai e me ajoelhar. E eu digo: Senhor, o Senhor pode me lembrar de novo que eu sou homem? O Senhor pode me lembrar de novo que me fez homem por um motivo? E ele responde rapidamente: sim, Mike, você é homem. Hoje eu compartilho o meu testemunho. Há muitas pessoas que vêm e se identificam com o fato de que, olha, eu não sou gay, mas você certamente estava falando comigo porque estava falando sobre rendição, sobre permanecer em Jesus Cristo, sobre se submeter a Jesus e deixar que Ele tenha o controle. E assim hoje, ao me identificar com uma nova vida em Jesus Cristo, eu tenho que dizer que essa é a minha identidade. Que eu sou de fato uma nova criatura, que é o que 2 Coríntios 5:17 me diz.
2 Coríntios 5:17. Portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura, é uma nova criação. Cristo é o Criador. Se estamos em Cristo, somos uma nova criatura, uma nova criação. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Quando eu uso esse argumento, todos aqueles anos em que eu dizia que nasci assim, Jesus tem uma resposta. Para isso, ele simplesmente diz, então nasça de novo. Sabe, pare de culpar sua herança. Mesmo que você tenha nascido assim, Jesus veio para nos mostrar que podemos nascer de novo e recomeçar. 1 Coríntios 6, do 9 ao 11. Sabe, muitas vezes lemos os versículos 9 ao 11. Essas escrituras nos dizem exatamente quem será recebido no céu e quem não será. E fica muito claro que ele afirma que os homossexuais não entrarão no reino do céu. Mas o versículo 11 diz, e tais fostes alguns de vós. Isso me mostra que precisa haver cura, precisa haver compreensão, precisa haver mudança. Qual é essa mudança? É de gay para hétero? Não, na verdade, trata-se de permitir que Jesus entre na sua vida e de desenvolver essa intimidade profunda com Ele. Conhecê-lo e buscar fazer a vontade dEle. Se Ele é quem eu tenho lido que Ele é, tudo faz sentido, como Ele é, onisciente e todo amoroso, e disposto a te receber de volta. E é realmente muito bom ter alguém que, se eu não quiser que Ele esteja lá, Ele simplesmente não vai forçar. Mas se eu quiser, Ele está completamente e totalmente disposto a simplesmente me levantar, me limpar e caminhar comigo. O que você está disposto a abrir mão por Jesus Cristo? O que você está disposto a deixar para agradá-lo? O que você está disposto a fazer que traga glória e honra ao nome dele? E se for demais para você, se você quiser se apegar a algo que parece não trazer honra e glória para ele, ele não vai tirar isso das suas mãos. Ele não vai tirar isso de você à força. Ele vai te convidar, mas a decisão, essa é a única coisa com a qual chegamos aqui. Mesmo tendo chegado com uma natureza caída e a mancha do pecado sobre nós, Ele nos deu o poder de escolha. Eu posso escolher por Ele ou posso escolher por mim mesmo. Como Deus é assim, para me mostrar que quando realmente comecei a me abrir e a me tornar o mais vulnerável que já fui em toda a minha vida, o que recebo em troca não é rejeição, mas aceitação, pertencimento, amor, segurança. Sabe por quê? Agora que contei toda a minha história feia pra você, alguém pode chegar pra mim e dizer, Mike, você não passa de um viado. E eu digo, bem, sabe, sem Jesus Cristo, você está certo. Provavelmente, isso seria tudo o que eu seria. Mas sabe, eu sou algo muito maior, não por causa do que eu fiz. Eu não mereço o que Deus me deu. Com certeza, eu não poderia conquistar isso. Não havia nenhuma maneira de eu conseguir mudar minhas atrações, mas eu o louvo todos os dias por Ele ter me dado algo acima e além. Qualquer coisa que eu já tenha sentido que merecia ou que poderia alcançar. Tudo porque eu aceitei plenamente o presente do seu Filho Jesus e o sacrifício que foi feito por mim, pela primeira vez na minha vida. Eu sinto que sou verdadeiramente quem eu sou.